Na luxuosa mansão de um milionário russo, uma faxineira com olhos penetrantes guarda um segredo. Um relógio idêntico ao do patrão. Por trás de seu sotaque forçado, esconde-se uma mulher com o mesmo sangue que corre nas veias dele. Quando a mansão é invadida por homens armados, inimigos viram aliados e o ódio se transforma em algo inesperado. De onde você é? Porque essa história vai te fazer questionar o que você faria se descobrisse que seu maior inimigo é também sua última esperança. Se inscreva no canal agora e deixa aquele like para mais histórias que vão mexer com suas emoções. Na luxuosa mansão nos arredores de Moscou, Viktor Ivanov observava a neve cair através das enormes janelas de vidro temperado. A propriedade de 1000 metros quadrados, com sua arquitetura imponente e decoração minimalista, parecia mais um museu do que um lar. O magnata do petróleo de 55 anos ajustou o relógio de ouro em seu pulso, um gesto automático que repetia várias vezes ao dia, como se pudesse controlar o tempo que inexoravelmente o levava para a velhice solitária. O rosto marcado por rugas de expressão denunciava anos de negociações tensas, vitórias empresariais e uma profunda solidão que nenhuma riqueza conseguia preencher. Desde a partida de Natasha há 5 anos, Viktor tornara-se uma versão ainda mais dura de si mesmo. Senhor Ivanov, a nova funcionária chegou. A voz de Dmitri, seu mordomo, ecoou pelo salão principal. Viktor revirou os olhos. Outra? A última durou apenas 3 dias. Esta parece diferente, senhor. Quando Irina Soares entrou no cômodo, Viktor não levantou o olhar dos documentos que analisava. Para ele, as faxineiras eram como móveis, necessárias, mas invisíveis. No entanto, havia algo no silêncio dela que o fez finalmente erguer os olhos. A mulher de aproximadamente 38 anos permanecia parada com uma postura que não combinava com suas roupas simples. Os olhos verdes, profundos como esmeraldas, sustentavam seu olhar sem submissão. As mãos, visivelmente calejadas, seguravam uma pasta gasta de documentos com uma elegância incomum. "Você fala russo?" Viktor perguntou em tom cortante. "Um pouco", respondeu ela em russo quebrado, com forte sotaque. "Eu aprender rápido." Viktor bufou com desprezo. "Dmitri, explique as regras para ela e certifique-se de que entenda que qualquer dano ao meu acervo de arte resultará em demissão imediata." Enquanto se retirava para seu escritório, Viktor não percebeu o olhar de Irina seguindo-o. Nem notou, quando ela discretamente tocou um antigo relógio de bolso escondido no fundo de sua bolsa. Um relógio idêntico ao que ele ostentava no pulso, com as mesmas iniciais gravadas em cirílico. O que Viktor Ivanov não sabia era que Irina não estava ali por acaso. E aquele dia mudaria o curso de 2 vidas para sempre. 3 dias se passaram, e Viktor mal notara a presença da nova funcionária. Ela cumpria suas tarefas com eficiência silenciosa, aparecendo e desaparecendo como uma sombra pelos corredores da mansão. Naquela manhã, porém, tudo mudaria. Viktor acordou de mau humor após uma noite de insônia. Um negócio crucial com a Petrograd Oil estava prestes a desmoronar, e milhões de rublos estavam em jogo. Seu café da manhã permanecia intocado, enquanto ele gritava ao telefone no centro do salão principal. "É inaceitável! Se o acordo não for fechado até amanhã, vocês estarão todos demitidos." Ao desligar, uma onda de fúria o dominou. Num gesto impulsivo, atirou a xícara de chá no chão, estilhaçando a porcelana sobre o raríssimo tapete persa. Foi então que a viu. Irina estava imóvel a poucos metros, observando a cena com uma expressão enigmática. "O que está olhando?" vociferou Viktor. "Limpe essa sujeira agora." Sem responder, Irina ajoelhou-se e começou a recolher os cacos com as mãos nuas. Um fragmento cortou seu dedo, e uma gota de sangue caiu sobre o tapete, misturando-se ao chá. "Sua incompetente! Esse tapete custa mais do que você ganharia em 10 vidas." Viktor avançou, o rosto vermelho de raiva. "Como chegou até aqui? Quem a recomendou? Aposto que falsificou documentos." Algo no olhar dela mudou. Por um instante fugaz, Viktor vislumbrou uma centelha, não de medo, mas de uma fúria controlada que o intrigou. "Documentos verdadeiros," ela respondeu ainda com sotaque. "Posso mostrar." Irina abriu sua bolsa gasta
e retirou uma pasta. Entre os papéis, algo caiu e rolou pelo piso de mármore, o antigo relógio de bolso. Victor congelou ao vê-lo. Com agilidade surpreendente, Irina o recuperou, mas não antes que Victor notasse as iniciais gravadas. A.I.K., as mesmas do relógio que herdara de seu avô e que usava no pulso. Onde conseguiu isso? A voz dele saiu como um sussurro áspero. Herança de família, respondeu ela, guardando rapidamente o relógio. Desculpe pela sujeira. Vou limpar tudo. Durante o resto do dia, Victor observou a Irina à distância. A faxineira humilde agora representava um enigma que perturbava sua mente metódica. Enquanto digitava mensagens em seu laptop, tomou uma decisão. Investigaria quem realmente era Irina Soares. O que ele não percebia era que, enquanto a observava, também estava sendo observado. Na manhã seguinte, uma tempestade de neve isolou a mansão do resto de Moscou. Victor cancelou todas as reuniões externas, encontrando-se preso em sua própria casa, algo que detestava. Inquieto, perambulava pelos corredores quando ouviu uma melodia suave vinda da biblioteca. Aproximou-se silenciosamente e viu Irina limpando as prateleiras enquanto cantarolava uma antiga canção russa. Não uma canção qualquer, mas Podmoskovny Vechera, a favorita de sua falecida avó. A pronúncia era perfeita, sem qualquer sotaque. Como conhece essa música? Victor perguntou bruscamente, fazendo-a sobressaltar. Irina deixou cair o espanador, sua máscara de submissão momentaneamente abalada. Música. Popular, respondeu, recuperando o sotaque forçado. Não minta para mim. Victor avançou, encurralando-a entre a estante e seu corpo imponente. Sua pronúncia estava perfeita. Nenhum estrangeiro conseguiria cantar assim, sem anos de prática. Os olhos dela se estreitaram, calculando algo internamente. O que quer, realmente? Insistiu ele. É uma espiã corporativa? Foi meu concorrente Petrov quem a enviou? Uma transformação sutil ocorreu na postura de Irina. Ela endireitou os ombros e, para espanto de Victor, respondeu em russo perfeito. Não sou espiã de ninguém, Sr. Ivanov, e sugiro que dê um passo para trás. A voz dela, educada, articulada e com o sotaque da elite de São Petersburgo, fez Victor recuar mais por surpresa do que por obediência. Quem é você? Ele exigiu, uma mistura de raiva e curiosidade fervilhando em seu peito. Alguém que precisava de emprego, respondeu ela simplesmente, voltando a limpar as prateleiras como se nada tivesse acontecido. Victor agarrou seu braço. Isso não explica o relógio com as iniciais da minha família. O olhar que Irina lançou para a mão dele foi tão gélido que Victor a soltou instantaneamente. Nem tudo gira ao seu redor, Victor Alexeyevich. Algumas coincidências são apenas coincidências. O uso de seu patronímico, algo que poucos conheciam, foi a gota d'água. Você está demitida. Recolha suas coisas e saia da minha casa imediatamente. Irina sorriu, um sorriso triste que não alcançou seus olhos. Com essa tempestade, seria praticamente uma sentença de morte me expulsar agora. Até o grande Victor Ivanov deve responder perante a lei russa por negligência criminal. As palavras dela o atingiram como um tapa. Ela estava certa e ambos sabiam disso. Então, ao amanhecer, ele sibilou, e quero respostas antes que você parta. Talvez, respondeu ela enigmaticamente, as respostas encontrem você primeiro. Enquanto Victor se afastava, uma sensação inquietante o dominou. Pela primeira vez em anos, alguém havia desafiado sua autoridade em sua própria casa. E pior, havia despertado sua curiosidade. A tempestade de neve intensificou-se durante a noite, isolando completamente a mansão. Victor não conseguia dormir. O mistério de Irina consumia seus pensamentos como um vírus. Em seu escritório privado, ele vasculhava registros online, buscando qualquer informação sobre ela. Os documentos apresentados por Irina pareciam legítimos, nascida em São Paulo, Brasil, emigrante recente na Rússia, com visto de trabalho temporário. Mas nada explicava seu russo impecável ou o conhecimento da cultura que ela tentava esconder. Frustrado, Victor abriu o cofre embutido na parede e retirou uma caixa de madeira entalhada. Dentro, repousava o par do relógio que usava, idêntico ao que vira com a Irina.
Segundo a história familiar, seu avô Alexei havia encomendado 2 relógios gêmeos em 1943, um para si e outro para o irmão, Konstantin. Ambos morreram na Segunda Guerra, e os relógios foram separados. Victor herdara um deles. O outro havia desaparecido há décadas. Um ruído no corredor interrompeu seus pensamentos. Através das câmeras de segurança, viu Irina caminhando em direção à ala leste da mansão, uma área restrita onde guardava documentos valiosos e obras de arte. "Peguei você", murmurou, sentindo uma mistura de triunfo e decepção. Victor seguiu-a silenciosamente pelos corredores escuros. Para sua surpresa, Irina não tentava arrombar nenhum cofre ou fotografar documentos. Em vez disso, parou diante de um retrato pouco notado na galeria familiar. Uma pintura de seu avô Alexei com o irmão Konstantin, ambos jovens oficiais do exército soviético. Irina tocou o retrato com reverência, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Procurando algo específico, a voz de Victor cortou o silêncio. Irina não demonstrou surpresa, como se já soubesse de sua presença. "Apenas conhecendo melhor meu empregador", respondeu ela, rapidamente enxugando as lágrimas. "Ou ex-empregador. Você está mentindo." Victor aproximou-se, estudando sua reação. "Como conhece essa pintura? Por que está chorando?" Um suspiro profundo escapou dos lábios de Irina. "Algumas verdades são complicadas demais para serem explicadas em uma noite." "Tente", insistiu ele, cruzando os braços. Irina olhou fixamente para o retrato, como se buscasse coragem nas faces pintadas. "Meu nome verdadeiro é Irina Konstantinovna Ivanova", revelou finalmente. "E se minhas suspeitas estiverem corretas, Viktor Alexeyevich, somos primos distantes." O sangue fugiu do rosto de Victor. "Impossível. A linhagem de Konstantin terminou na guerra." "É o que sua família acreditou por décadas", concordou ela. "Mas histórias oficiais nem sempre revelam toda a verdade, especialmente na antiga União Soviética." Victor sentiu o chão fugir sob seus pés. Se ela estivesse falando a verdade, tudo o que conhecia sobre sua própria história familiar era uma mentira elaborada. "Prove", exigiu ele, sua voz traindo a mistura de emoções que o dominava. Irina hesitou, então lentamente retirou o relógio de bolso. "Reconhece as marcas no verso? A pequena moça na lateral direita causada por um tiro que ricocheteou? A história que seu avô provavelmente contou foi que o relógio salvou a vida dele durante uma emboscada em Stalingrado." Victor empalideceu. Ninguém além de sua família conhecia aquela história. "Quem é você realmente?" perguntou sua voz agora um sussurro. "E o que quer de mim?" O olhar de Irina encontrou o dele, repleto de determinação. "Quero a verdade, Victor. A verdade que sua família escondeu da minha por 3 gerações." A biblioteca da mansão, com sua lareira crepitante e estantes que alcançavam o teto, tornou-se o cenário da improvável conversa. Victor serviu 2 taças de vodka beluga, entregando uma a Irina, que agora ocupava uma poltrona de couro como uma igual, não mais uma empregada. "Comece do início", ordenou ele, tentando manter o controle da situação. "E não omita nada." Irina girou o líquido transparente em sua taça antes de tomar um pequeno gole. "Konstantin não morreu em 1943, como dizem os registros oficiais", começou ela. "Foi capturado pelos alemães e enviado a um campo de prisioneiros. Quando os soviéticos o libertaram, ele já não era mais o mesmo. As torturas deixaram cicatrizes não apenas físicas, mas mentais." Victor escutava, impassível externamente, mas seu coração acelerava a cada palavra. "Ao retornar", continuou Irina, "descobriu que havia sido declarado morto. Sua noiva havia se casado com outro homem, um oficial do partido. Em vez de reclamar seu lugar, Konstantin decidiu aceitar sua morte. Com a ajuda de um médico amigo, obteve novos documentos e fugiu para Novosibirsk, onde conheceu minha avó." "Improvável", contestou Victor. "Os registros militares soviéticos eram meticulosos. Nem tanto durante o caos do final da guerra", rebateu ela. "E dinheiro sempre facilitou a perda conveniente de certos documentos." Irina retirou de sua bolsa uma fotografia antiga e desgastada. Mostrava um homem idêntico ao Konstantin do retrato, mas mais velho, ao lado de uma jovem mulher, segurando um bebê.
Meu pai tinha apenas 5 anos quando Constantin morreu. Desta vez de verdade, explicou. Antes de partir, ele contou à minha avó sobre seu passado, sobre o irmão que acreditava estar vivo e sobre a fortuna familiar que havia renunciado. Victor estudou a fotografia, um nó se formando em sua garganta. A semelhança era inegável. Por que sua família nunca nos procurou? Orgulho, talvez. Ou medo. Irina deu de ombros. A Guerra Fria estava em seu auge. Contatos com capitalistas como sua família se tornara podiam ser perigosos. E por que agora? Victor levantou-se, inquieto. Por que se infiltrar em minha casa como faxineira? Dinheiro? Os olhos de Irina faiscaram com indignação. Não estou atrás da sua fortuna, primo. Vim por causa de uma promessa que fiz à minha mãe antes dela falecer. Ela sempre acreditou que as famílias deveriam ser reunidas, que segredos do passado não deveriam separar o presente. Victor riu sem humor. Uma história comovente, mas continua não explicando seu russo perfeito, seu conhecimento sobre mim, ou por que escolheu essa abordagem absurda. Um sorriso triste cruzou os lábios de Irina. Cresci falando russo em casa. Quanto ao resto, ela hesitou. Tentei o caminho convencional primeiro. 3 vezes enviei cartas e documentos ao seu escritório nos últimos 2 anos. Todas foram devolvidas, não lidas, com notas de seus assistentes dizendo que o Sr. Ivanov não recebe comunicações pessoais não solicitadas. Victor franziu o senho, lembrando-se vagamente de seu assistente, mencionando algo sobre uma mulher brasileira persistente. Na época, ele havia ordenado que bloqueassem todas as tentativas futuras de contato. Então você falsificou referências para ser contratada como faxineira. Foi minha última opção, admitiu Irina. Precisava conhecê-lo, entender que tipo de homem era antes de revelar tudo, se valeria a pena. E sua conclusão, indagou Victor, servindo-se de mais vodka para esconder o tremor em suas mãos. Irina levantou-se, aproximando-se da janela para observar a neve que continuava caindo. Ainda estou decidindo, respondeu sem se virar. O homem que conheci até agora não se parece em nada com as histórias que minha mãe contava sobre a nobreza e honra dos Ivanov. As palavras atingiram Victor como um soco no estômago. Por um momento, viu-se através dos olhos dela. Um tirano solitário, escravo de sua própria amargura. O mundo moldou-me da maneira que precisava para sobreviver, disse ele finalmente. Como moldou você? Quando Irina se voltou para encará-lo, seus olhos brilhavam com uma mistura de desafio e esperança. Então, talvez ainda haja tempo para ambos descobrirmos quem realmente somos, além das máscaras que criamos. Amanhã trouxe uma trégua na tempestade, mas não na tensão que pairava sobre a mansão. Victor havia passado a noite em seu escritório, verificando meticulosamente cada detalhe da história de Irina. As datas, os locais, as circunstâncias, tudo se encaixava de forma perturbadora. Irina, agora hospedada em um dos quartos de hóspedes em vez dos alojamentos dos funcionários, observava o jardim coberto de neve quando Victor entrou sem bater. Encontrei isto, anunciou ele, jogando sobre a cama um arquivo desgastado pelo tempo. Estava entre os documentos de meu pai que nunca me dei ao trabalho de examinar completamente. Curiosa, Irina abriu o arquivo. Continha um telegrama datado de 1978, escrito em código, uma forma comum de comunicação durante a Guerra Fria. Quando decodificado, mencionava um filho de K que buscava informações sobre a família em Moscou. Meu pai, murmurou ela, passando os dedos sobre o papel amarelado. Ele tentou fazer contato antes mesmo de eu nascer. E meu pai o rejeitou, completou Victor, um traço de vergonha em sua voz. Ordenou que qualquer menção a Constantin ou seus possíveis descendentes fosse suprimida. Eu tinha apenas 8 anos na época, completamente alheio a essas maquinações familiares. Irina devolveu o arquivo, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Por quê? Por que tanto esforço para negar a existência de Constantin e sua família? Victor apoiou-se na janela, contemplando a paisagem branca. Poder e dinheiro, os motivadores eternos. Com Constantin oficialmente morto, meu avô Alexei herdou tudo. As propriedades, as ações das indústrias familiares, o status social. Se de repente aparecesse um herdeiro legítimo, teria direito à metade,
concluiu Irina. Precisamente. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, carregado de implicações. É isso que acha que vim buscar? Irina perguntou finalmente. Minha parte da fortuna Ivanov? Os olhos azuis de Victor estudaram-na intensamente. Seria o motivo mais lógico. Qualquer advogado competente poderia abrir um caso com as evidências que você possui. Irina riu, um som surpreendentemente amargo. Lógica. Sempre a lógica fria dos Ivanov. Ela levantou-se, aproximando-se dele até ficarem face a face. Deixe-me esclarecer algo, Victor. Minha mãe morreu há 3 anos de um câncer que consumiu todas as nossas economias. Antes de partir, pediu-me apenas uma coisa, que encontrasse a família que o orgulho e as circunstâncias haviam separado. Não para reivindicar dinheiro, mas para curar feridas ancestrais. Palavras bonitas, retrucou Victor, mas difíceis de acreditar em um mundo onde tudo tem um preço. Nem tudo. Irina estendeu a mão aberta, oferecendo o relógio de bolso. Tome. É seu por direito. O último desejo de Constantin era que retornasse à linhagem principal. Atônito, Victor fitou o relógio, a prova mais contundente da legitimidade das alegações dela. Por que me daria isso? Porque nunca se tratou do relógio, da herança ou do dinheiro, respondeu ela suavemente. Tratava-se de honrar uma promessa, de encontrar a família que nunca conheci, de descobrir quem sou, através de quem você é. A sinceridade nas palavras dela abalou as fundações da desconfiança de Victor. Lentamente, ele estendeu a mão, mas em vez de pegar o relógio, fechou os dedos dela sobre ele. Guarde-o, por enquanto. Antes que Irina pudesse responder, o telefone de Victor tocou. A expressão dele endureceu ao ver o identificador de chamadas. Petrov, murmurou, referindo-se ao seu maior rival nos negócios. Quando atendeu, seu rosto empalideceu progressivamente. Após desligar, encarou Irina com renovada suspeita. Uma coincidência interessante. Alexei Petrov acaba de me oferecer um acordo surpreendentemente generoso para a fusão que venho perseguindo há meses. Mencionou ter recebido informações valiosas de uma fonte interna. Os olhos de Irina se arregalaram com a insinuação. Está me acusando de espionagem industrial agora? Depois de tudo que compartilhei? As evidências são circunstanciais, mas sugestivas, respondeu ele friamente. Você aparece, ganha acesso à minha casa e subitamente meu rival obtém vantagem em uma negociação crucial. Você não mudou nada, sussurrou Irina, a decepção evidente em cada palavra. Continua sendo o homem que vê traição em cada esquina, conspiração em cada gesto de bondade. A confiança é um luxo que não posso me dar, retrucou Victor. Não neste mundo, não com o que está em jogo. Irina caminhou até a porta, parando apenas para dizer: talvez seja esse seu verdadeiro legado, Victor Alexeyevich. Não a fortuna, Ivanov, mas a solidão que você construiu tão meticulosamente ao seu redor. Ao fechar a porta suavemente atrás de si, deixou Victor sozinho, com suas suspeitas, e com a dúvida crescente de que poderia estar cometendo o maior erro de sua vida. 3 dias se passaram em um impasse silencioso. Victor mergulhou em seus negócios, evitando Irina, que permanecia na mansão como uma hóspede não exatamente bem-vinda, mas tolerada. A tempestade havia diminuído, mas nenhum dos dois mencionava a possibilidade de ela partir. Na tarde do 3º dia, Dmitri, o mordomo, bateu à porta do escritório de Victor. Senhor, há um problema na biblioteca. Victor encontrou Irina ajoelhada no chão da biblioteca, recolhendo papéis espalhados de uma caixa derrubada. Ao vê-lo, ela empalideceu. Eu sinto muito, apressou-se em dizer. Estava procurando algo para ler e esta caixa caiu da prateleira mais alta. Victor examinou os documentos espalhados. Antigos registros financeiros da década de 1940, cuidadosamente preservados por seu avô. Entre eles, notou um envelope selado com o timbre oficial do governo soviético. O que é isto? Murmurou, mais para si mesmo do que para ela, abrindo o envelope amarelado. Dentro havia uma carta oficial do Ministério da Defesa soviético, datada de 1954. A mão de Victor tremeu ao ler o conteúdo. Era uma resposta a uma consulta feita por seu avô Alexei sobre o possível paradeiro de Konstantin Ivanov.
Confirmamos que o tenente Konstantin Ivanov foi visto vivo em Novosibirsk em 1950. Leu Victor em voz alta, sua voz trêmula de emoção contida. Conforme solicitado, nenhuma abordagem foi feita ao sujeito, respeitando o desejo da família de não perturbar o status quo. Irina cobriu a boca com as mãos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eles sabiam, sussurrou. Sua família sempre soube que ele estava vivo. Victor deixou-se cair pesadamente na poltrona próxima, o documento ainda em suas mãos trêmulas. Meu avô sabia. Meu pai provavelmente sabia. E deliberadamente escolheram manter Konstantin e seus descendentes afastados. Por quê? A voz de Irina era apenas um sussurro. Por quê? Negar a existência do próprio sangue? Victor fechou os olhos, mergulhando em lembranças de histórias familiares contadas à meia voz, sussurros que cessavam quando ele entrava em um cômodo quando criança. Havia rumores, começou ele lentamente, de que Konstantin havia se envolvido com ideias problemáticas antes da guerra, simpatias políticas que teriam arruinado a família caso viessem à tona. Que tipo de simpatias? O tipo que poderia fazer toda a família Ivanov desaparecer nos gulags. Respondeu Victor sombriamente. Se meu avô assumisse publicamente que Konstantin estava vivo após a guerra, corriam o risco de investigações que poderiam expor segredos perigosos. Irina processou a informação em silêncio, as peças do quebra-cabeça familiar finalmente se encaixando. Então deixaram-no para trás, para proteger a si mesmos, para proteger a todos, corrigiu Victor, sem convicção real em sua voz, incluindo Konstantin e seus possíveis descendentes. Quanto menos conexão visível com o nome Ivanov, mais seguros estariam. Talvez inicialmente, concedeu Irina. Mas depois que o regime mudou, quando a cortina de ferro caiu, por que manter o segredo por tanto tempo? Victor não tinha resposta para isso. A verdade nua e crua era simples demais, vergonhosa demais. Conforto, conveniência, ganância. Era mais fácil fingir que Konstantin nunca existira do que dividir o Império Ivanov. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque do telefone de Irina. Ela olhou para a tela e empalideceu. Preciso atender, murmurou, afastando-se para o canto da biblioteca. Victor observou-a falar rapidamente em português, sua linguagem corporal revelando tensão crescente. Quando desligou, havia uma nova determinação em seus olhos. Preciso ir embora, anunciou abruptamente. Amanhã. Por quê? O que aconteceu? Assuntos pessoais. No Brasil. Ela evitou seu olhar. Agradeço sua hospitalidade, relutante que tenha sido. Victor sentiu um alarme soar em sua mente. Algo não estava, certo? Irina, se estiver com problemas, talvez eu possa ajudar. Ela sorriu tristemente. Algumas batalhas precisamos lutar sozinhos, Victor, especialmente quando não temos certeza em quem confiar. Enquanto ela se dirigia à porta, Victor tomou uma decisão impulsiva. Espere, há algo que você precisa ver antes de partir. Algo que nem eu sabia que existia até algumas horas atrás. A sala dos arquivos ficava no subsolo da mansão, protegida por uma porta de aço com fechadura eletrônica. Victor digitou uma longa sequência de números e a porta abriu-se com um sibilo pneumático. Este lugar contém a verdadeira história da família Ivanov, explicou ele, acendendo as luzes. Documentos que meu pai considerava importantes demais para serem guardados em bancos ou cofres convencionais. Irina observou impressionada as paredes revestidas de gavetas metálicas numeradas e as estantes repletas de caixas de documentos organizadas cronologicamente. Victor dirigiu-se a um cofre embutido na parede do fundo. Após inserir outra senha, retirou uma pasta vermelha desgastada. Encontrei isto esta manhã, enquanto revisava os arquivos de meu pai após nossa conversa. É o diário de meu avô Alexei, de 1943 a 1955. Os olhos de Irina brilharam de emoção contida. Ele menciona Konstantin? Mais do que isso, Victor abriu o diário em uma página marcada. Ele revela toda a verdade sobre a separação dos irmãos. Enquanto Irina lia as páginas amareladas, Victor observava atentamente suas reações. O diário contava uma história muito diferente da narrativa oficial da família.
Constantin não era um traidor ou um simpatizante de ideias perigosas. Ao contrário, havia sido o mais leal dos irmãos. A verdadeira razão para seu desaparecimento forçado foi muito mais pessoal. Constantin havia descoberto que Alexei, seu próprio irmão, colaborava secretamente com oficiais corruptos para desviar recursos estatais, um crime gravíssimo na época. Seu avô era o traidor, sussurrou Irina, horrorizada, e sacrificou o próprio irmão para salvar a si mesmo. Victor assentiu gravemente. Quando Constantin foi capturado pelos alemães, Alexei viu uma oportunidade. Declarou-o morto oficialmente e assumiu o controle de tudo. Quando descobriu anos depois que o irmão estava vivo, garantiu que permanecesse à distância, usando ameaças veladas. Que tipo de ameaças? Sugeriu que tinha provas fabricadas que poderiam incriminar Constantin por traição à pátria, crime punível com execução na época. Irina fechou o diário, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Então meu avô viveu exilado não por escolha, mas por medo, para proteger sua família. Sim, a voz de Victor falhou. Sinto muito, Irina. O Império Ivanov foi construído sobre uma mentira cruel, sobre a traição de um irmão contra outro. Um silêncio pesado pairou entre eles, carregado de décadas de segredos e injustiças. Por que está me mostrando isso agora? Perguntou finalmente Irina. Poderia ter mantido o segredo. Ninguém mais sabe. Victor aproximou-se, seus olhos refletindo uma vulnerabilidade rara. Porque você merece a verdade. Porque talvez seja a hora de corrigir os erros do passado. Ele hesitou, então continuou. E porque, contra toda lógica e bom senso, confio em você. A expressão de Irina suavizou-se, uma complexa mistura de emoções cruzando seu rosto. Por um momento, Victor pensou ter visto culpa em seus olhos, mas logo desapareceu. Obrigada, disse ela simplesmente devolvendo o diário. Isso significa mais do que imagina. Quando se preparavam para sair da sala dos arquivos, o telefone de Victor tocou. Era seu advogado. A conversa foi breve, mas suficiente para que seu rosto perdesse toda a cor. O que aconteceu? Perguntou Irina, alarmada pela mudança súbita. Victor a encarou. A confiança recém-descoberta já se dissipando. Alguém acessou minhas contas offshore na Suíça. Transferiu quase 2 milhões de euros para um banco nas Ilhas Cayman. Sua voz endureceu. E o mais curioso é que a transferência foi autorizada usando dados que apenas 3 pessoas no mundo conhecem. Eu, meu falecido pai e meu advogado de confiança. Os olhos de Irina se arregalaram. Está me acusando. Coincidências demais, não acha? A voz dele era gelo puro. Você aparece, ganha minha confiança e subitamente meus fundos começam a desaparecer. Victor, eu juro que não tenho nada a ver com isso, protestou ela. Por que faria algo assim depois de recusar sua oferta de compartilhar a herança? Legalmente. Talvez porque 2 milhões hoje sejam melhores que uma batalha legal incerta. Ele deu um passo em sua direção intimidador. Quem é você realmente, Irina? E quem estava no telefone mais cedo? Antes que ela pudesse responder, outro telefone tocou. Desta vez o celular que Irina mantinha escondido em sua bota, diferente do que usava abertamente. O olhar de traição no rosto de Victor foi devastador. Um segundo telefone, claro. Com um movimento rápido, ele arrancou o aparelho da mão dela antes que pudesse reagir. Na tela, uma mensagem em código que ele não reconheceu, mas o número de origem era russo, não brasileiro. Acabou, Irina. Ou seja lá qual for seu verdadeiro nome. A chuva substituíra a neve, açoitando as janelas da biblioteca, onde Victor mantinha Irina sob vigilância constante. Dmitri, o mordomo de confiança, guardava a única saída, enquanto o motorista monitorava o perímetro da propriedade. Isso é ridículo, protestou Irina pela 5ª vez, sua compostura habitual finalmente se desfazendo. Não sou uma criminosa ou espiã. Victor, sentado atrás de sua mesa de mogno, parecia esculpido em pedra. O segundo telefone, as transferências financeiras, as mensagens codificadas. Ele enumerou com frieza. A polícia está a caminho. Deixe que explique a eles. Se me permite fazer uma ligação, posso esclarecer tudo, insistiu Irina. Para seus cúmplices? Para que possam apagar rastros. Victor riu sem humor.
Acha-me tão ingênuo? Irina fechou os olhos, respirando profundamente para controlar a frustração. O telefone extra é uma precaução de segurança. As mensagens são de minha irmã Helena, que trabalha para uma ONG de direitos humanos em São Petersburgo. E quanto às transferências, ela hesitou. Não tenho explicação para isso, mas sei que não estou envolvida. O telefone de Victor tocou, interrompendo-os. Era o sistema de segurança alertando sobre um veículo não identificado, aproximando-se dos portões. A polícia chegou mais rápido do que esperava, comentou ele, dirigindo-se às câmeras de segurança. O que viu, porém, congelou seu sangue. Não era a polícia, mas 3 SUVs pretos sem placas. Homens armados em trajes táticos desciam dos veículos. «Что за черт?» «Que diabos?» murmurou Victor em russo. O sistema de segurança disparou, fechando automaticamente todas as portas e janelas da mansão. «O que está acontecendo?» perguntou Irina, alarmada pelo súbito aumento de tensão. «Estamos sendo invadidos», respondeu Victor secamente, abrindo uma gaveta secreta de onde retirou uma pistola. E duvido que seja coincidência. Antes que Irina pudesse responder, Dmitri irrompeu na biblioteca. «Senhor, homens armados forçaram o portão principal. Sergei foi baleado quando tentou impedi-los». Victor praguejou baixinho. «Quantos?» «Pelo menos 10. Profissionais». Um olhar de compreensão sombria cruzou o rosto de Victor. «Petrov», murmurou. «Deve ser ele». «Quem?» perguntou Irina, confusa. «Alexei Petrov, meu principal rival nos negócios. O homem tentou me arruinar por anos». Victor verificou a arma. «A transferência de dinheiro deve ter sido apenas o começo. Agora ele veio terminar o serviço». O sistema de comunicação da mansão crepitou e uma voz fria e metálica preencheu o ambiente. «Viktor Alexeyevich Ivanov, temos a propriedade cercada. Entregue a mulher brasileira e a documentação e pouparemos sua vida». Os olhos de Victor voltaram-se para Irina, a suspeita renovada. «Que documentação?» perguntou duramente. O rosto de Irina havia empalidecido. «Meu Deus, eles encontraram Helena. Explique, agora». «Minha irmã», sussurrou Irina, tremendo visivelmente. Ela descobriu algo terrível enquanto investigava violações de direitos humanos, documentos que implicam altos oficiais do governo e empresários em um esquema de tráfico internacional. «E Petrov está envolvido», concluiu Victor, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Irina assentiu. E Helena enviou cópias dos documentos para mim por segurança. É isso que eles querem. «Por que não me contou antes?» «Porque não confiava em você», exclamou ela, frustrada. «Porque homens como você e Petrov são cortados do mesmo tecido. Poder, dinheiro, influência. Como poderia saber de que lado você estaria?» Um estrondo distante indicou que os invasores haviam forçado uma entrada. Dmitri olhou para Victor, aguardando ordens. «Protocolo Sibéria», instruiu Victor. «Ganhe tempo». Quando o mordomo saiu, Victor voltou-se para Irina. «Onde estão esses documentos?» Ela hesitou apenas um instante antes de responder. «Escondidos na moldura do retrato de Konstantin e Alexei. Foi por isso que me encontrou observando-o naquela noite». Victor a fitou intensamente, tentando discernir a verdade em seus olhos. «Se estiver mentindo...» «Não estou», interrompeu ela firmemente. «E se não acreditamos um no outro agora, nenhum de nós sairá vivo desta casa». O som de tiros ecoou de uma ala distante da mansão. Não havia mais tempo para dúvidas. «Há um bunker seguro sob a mansão», decidiu Victor. «Conseguimos chegar lá pelo porão da adega. Vamos buscar os documentos primeiro». Enquanto corriam pelos corredores, agachando-se ao som de mais tiros, Victor percebeu uma verdade inquietante. Independentemente de quem fosse Irina ou qual fosse sua verdadeira agenda, naquele momento, seu destino estava irrevogavelmente entrelaçado ao dela. «Se sobrevivermos a isso», disse ele enquanto se aproximavam da galeria de retratos, «teremos muito o que conversar». O olhar que Irina lançou-lhe continha uma mistura de medo, determinação e algo mais, algo que parecia estranhamente com esperança. «Quando sobrevivermos», corrigiu ela, «não se esqueça que sou uma Ivanova também, e os Ivanov são sobreviventes». O caminho até a galeria de retratos nunca pareceu tão longo. Victor guiava Irina por passagens secundárias da mansão,
evitando os corredores principais onde os invasores provavelmente se concentrariam. Como eles sabiam que você estava aqui? Perguntou Victor em um sussurro, enquanto se escondiam temporariamente em um closet de serviço. Minha irmã deve ter sido capturada, respondeu Irina, o rosto contorcido de preocupação. Ela era a única que sabia sobre meu plano de encontrá-lo. E as transferências financeiras? Provavelmente obra deles para nos colocar um contra o outro. Ela o fitou intensamente. É uma tática clássica, dividir para conquistar. O som de botas pesadas passando pelo corredor silenciou-os. Quando os passos se afastaram, continuaram seu caminho cauteloso. A galeria estava estranhamente intocada quando chegaram, um oásis de normalidade em meio ao caos. Victor trancou a porta atrás deles, sabendo que não os deteria por muito tempo. Rápido, urgiu ele. Irina dirigiu-se diretamente ao retrato de Konstantin e Alexei, removendo-o cuidadosamente da parede. Com dedos hábeis, soltou a parte traseira da moldura ornamentada, revelando um compartimento escondido. De dentro, retirou um dispositivo USB selado em plástico à prova d'água. Está tudo aqui, disse ela, guardando o dispositivo no bolso. Um estrondo na porta alertou-os de que seu tempo havia se esgotado. Victor agarrou a mão de Irina e conduziu-a até uma estante aparentemente comum. Pressionando um mecanismo oculto, a estante deslizou lateralmente, revelando uma passagem estreita. Passagem secreta? Irina arqueou uma sobrancelha. Sério, esta casa tem quase 200 anos. Os Ivanov sempre foram paranoicos. Victor deu de ombros, empurrando-a gentilmente para dentro, algo pelo qual agora sou grato. A passagem os levou a uma escadaria em espiral que descia às profundezas da mansão, eventualmente conectando-se à adega. Enquanto desciam apressadamente os degraus, Victor não pôde evitar a pergunta. Por que Petrov enviaria um pequeno exército apenas por um USB? Porque o que está aqui dentro poderia derrubar impérios. A voz de Irina era sombria. Nomes, datas, contas bancárias, evidências ligando 12 dos homens mais poderosos da Rússia a uma rede internacional de corrupção e tráfico humano. Victor assobiou baixinho. E sua irmã descobriu isso sozinha? Ela trabalha para uma organização internacional de direitos humanos. Estava investigando o desaparecimento de jovens mulheres em São Petersburgo quando encontrou um padrão que a levou muito mais alto do que esperava. Ao chegarem à adega, Victor dirigiu-se a uma seção específica da parede de pedra, ativando outro mecanismo oculto. Uma porta pesada de metal deslizou silenciosamente, revelando um bunker moderno, um contraste chocante com a antiguidade da adega. Bem-vinda ao último refúgio dos Ivanov, anunciou ele, conduzindo-a para dentro. O bunker era surpreendentemente espaçoso e bem equipado. Geradores próprios, suprimentos para meses, sistemas de comunicação independentes e até mesmo uma pequena armaria. Impressionante, comentou a Irina, observando a tecnologia de ponta. Preparado para o apocalipse? Para o pior cenário possível, corrigiu Victor, fechando e travando a porta do bunker atrás deles. Neste caso, um ataque direto à mansão. Enquanto Victor ativava os sistemas de segurança, Irina conectou o USB a um dos computadores. Preciso verificar se os arquivos estão intactos, explicou ela, digitando rapidamente. Dezenas de documentos preencheram a tela. Fotografias, vídeos, registros financeiros, todos meticulosamente organizados. Em vários deles, o rosto de Alexei Petrov aparecia proeminentemente. Meu Deus, murmurou Victor, olhando por cima do ombro dela. Petrov está envolvido até o pescoço. E não apenas ele. Irina apontou para outra figura que aparecia em várias fotografias. Um homem alto, de cabelos grisalhos e expressão severa. Reconhece este homem? Victor sentiu o sangue gelar em suas veias. Sergei Volkov, meu advogado pessoal há 20 anos. O olhar que trocaram continha a compreensão sombria da traição. Então foi ele quem autorizou as transferências financeiras, concluiu Irina. Estava preparando o terreno para sua ruína, provavelmente a mando de Petrov. A questão é, ponderou Victor, como eles descobriram sobre você e sua conexão com os Ivanov. Um silêncio pesado caiu sobre eles,
enquanto a mesma suspeita terrível formava-se em suas mentes. O homem que me ajudou a encontrá-lo, sussurrou Irina, a cor fugindo de seu rosto. Um investigador particular chamado Mikhail. Ele deve ter vendido a informação. E quando você apareceu em minha casa, continuou Victor, as peças se encaixando, eles viram uma oportunidade perfeita. Se os documentos estivessem com você e você estivesse comigo, poderiam eliminar duas ameaças de uma só vez, completou ela. Victor passou a mão pelos cabelos, tentando processar a magnitude da conspiração. E eu, como um idiota, acusei você de estar envolvida. Para ser justa, ofereceu Irina com um pequeno sorriso, também suspeitei que você pudesse estar trabalhando com eles. Os monitores de segurança mostravam os homens de Petrov metodicamente vasculhando cada cômodo da mansão. Eventualmente descobririam a passagem. Precisamos de um plano, declarou Victor, dirigindo-se à armaria e selecionando equipamentos. Este bunker nos manterá seguros temporariamente, mas não podemos ficar aqui para sempre. Irina o seguiu, sua expressão determinada. Tenho uma ideia, disse ela, surpreendendo-o ao selecionar competentemente uma arma. Mas vai exigir que confiemos completamente um no outro. Victor a encarou longamente, vendo não mais uma estranha ou uma possível inimiga, mas uma aliada, uma Ivanova. Estou ouvindo, respondeu finalmente. O plano que Irina delineou era ousado, perigoso e beirava o insano. Também era possivelmente a única chance que tinham. Funcionará, assegurou ela ao concluir a explicação, mas apenas se não houver mais segredos entre nós. Victor estendeu a mão, um gesto de confiança tão simples quanto profundo. Sem mais segredos. Quando as mãos dele se encontraram, algo silencioso e poderoso selou-se. Entre eles, um pacto que ia além das palavras, além do sangue compartilhado, além do perigo iminente. A questão agora era, seria suficiente para mantê-los vivos? 3 horas depois, os monitores do bunker mostravam que os invasores haviam encontrado e forçado a entrada da passagem secreta. Estavam metodicamente avançando em direção à adega. É hora, anunciou Victor, finalizando os últimos preparativos. O plano que haviam elaborado era arriscado, dependendo tanto de precisão quanto de sorte. Enquanto os invasores se concentravam no bunker, Victor e Irina usariam uma segunda saída de emergência, um túnel estreito que levava ao lago congelado nos fundos da propriedade. Está pronta? Perguntou ele, entregando a Irina um colete à prova de balas e um casaco térmico. Ela assentiu, ajustando o dispositivo em seu pulso. Um emissor de sinal que, quando ativado, enviaria os arquivos do USB para 3 servidores seguros simultaneamente. Sua expressão era uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Se algo der errado, se nos separarmos, começou ela. Não dará, interrompeu Victor firmemente. Saímos juntos ou não saímos? Um breve sorriso cruzou os lábios de Irina. Típico Ivanov, sempre confiante, mesmo diante do impossível. É por isso que sobrevivemos por tanto tempo, respondeu ele, retribuindo o sorriso tenso. Enquanto Victor preparava os sistemas automatizados de defesa do bunker, uma distração que daria a eles tempo precioso, Irina fez uma pausa diante do monitor que mostrava a mansão acima. A bela estrutura que abrigara gerações de Ivanov estava parcialmente danificada pelos invasores, vários cômodos em desordem. Sinto muito pela sua casa, disse ela suavemente. Victor olhou brevemente para as imagens antes de voltar sua atenção à tarefa. É apenas uma casa, respondeu, surpreendendo a ambos com o desprendimento em sua voz. Pode ser reconstruída. O olhar que Irina lançou-lhe continha algo novo, um respeito nascente pelo homem que, há apenas alguns dias, ela considerava a personificação da frieza e do materialismo. Pronto, anunciou Victor, ativando uma sequência no computador principal. Em exatamente 3 minutos, o sistema de segurança iniciará um protocolo de bloqueio falso. Todas as luzes do bunker piscarão sugerindo uma falha. Quando eles forçarem a entrada, encontrarão um bunker vazio e um presente explosivo, completou Irina. Não letal, mas suficiente para causar confusão. E enquanto isso, estaremos a caminho da saída leste.
Victor verificou seu relógio. Vamos. O túnel de emergência era estreito e baixo, forçando-os a avançar agachados. O ar tornava-se progressivamente mais frio à medida que se aproximavam da saída, que desembocava em uma pequena estrutura disfarçada de abrigo para barcos às margens do lago. Quase lá, sussurrou Victor, liderando o caminho. Quando sairmos, teremos exatamente 2 minutos para cruzar o lago até a floresta. Há um veículo escondido na cabana do outro lado. Irina assentiu concentrada. O frio intenso do inverno russo seria tanto seu aliado quanto seu inimigo. Proporcionaria cobertura visual com a neve que voltara a cair, mas também tornaria a travessia mais perigosa. Quando alcançaram a porta que dava acesso ao abrigo de barcos, Victor fez uma pausa, sua mão na maçaneta. Irina, disse em voz baixa, independentemente do que aconteça agora, quero que saiba que não me arrependo de tê-la encontrado. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, surpresa, pela súbita vulnerabilidade. Nem eu, respondeu suavemente. Talvez o destino dos Ivanov fosse mesmo se reencontrar, mesmo que não da forma que esperávamos. Por um momento, o tempo pareceu suspenso entre eles. Então, o comunicador de Victor vibrou. O sinal de que a distração no bunker havia sido ativada. Agora! Exclamou ele abrindo a porta. O ar gélido atingiu-os como uma parede física. A neve caía em flocos grossos, reduzindo a visibilidade a poucos metros. À distância, podiam ouvir o som. Abafado de uma explosão vinda da mansão, o plano estava funcionando. Correram agachados até a margem do lago congelado, mantendo-se nas sombras. Victor liderava, testando o gelo a cada poucos passos para garantir que suportaria seus pesos. Estavam a meio caminho da travessia quando o som de motores rompeu o silêncio da noite. Faróis cortaram a escuridão atrás deles. 2 snowmobiles avançando rapidamente em sua direção. Foram mais rápidos do que esperávamos, murmurou Victor, aumentando o ritmo. Continue movendo-se, não olhe para trás. O som de tiros cortou o ar, balas ricocheteando no gelo ao redor deles. Irina sufocou um grito quando uma delas passou perto demais de sua cabeça. Estamos quase lá, encorajou Victor, agarrando sua mão para ajudá-la através de um trecho particularmente escorregadio. Os faróis aproximavam-se inexoravelmente. A distância entre eles e seus perseguidores diminuía a cada segundo. A floresta além do lago, sua única esperança de escape, parecia impossivelmente distante. Foi então que Victor tomou uma decisão. Parando abruptamente, ele empurrou Irina à frente. Continue, não pare, não importa o que aconteça. Antes que ela pudesse protestar, Victor virou-se, enfrentando os perseguidores. Com movimentos precisos, retirou 2 pequenos dispositivos de seu bolso e os lançou na direção dos snowmobiles. As pequenas granadas de luz explodiram em flashes cegantes, desestabilizando momentaneamente os veículos. Um deles derrapou violentamente, colidindo com o outro. O impacto enviou ambos os condutores voando sobre o gelo. Victor correu de volta para Irina, que havia parado alguns metros adiante, recusando-se a abandoná-lo. Eu disse para não parar, repreendeu ele, sem real irritação em sua voz. E eu não disse que obedeceria, retrucou ela, puxando-o pelo braço. Juntos, lembra? Retomaram a corrida desesperada, agora com os perseguidores a pé atrás deles. A borda do lago estava a apenas 20 metros, quando um estrondo ensurdecedor reverberou pelo ar. Uma sensação terrível percorreu Victor quando ele compreendeu o que estava acontecendo. O gelo estava rachando. Corra! Gritou, empurrando a Irina com toda a força para a frente, enquanto o gelo sob seus pés começava a ceder. O mundo pareceu desacelerar. Victor sentiu o gelo partir-se completamente sob ele, a água gelada envolvendo suas pernas. No mesmo instante, viu Irina alcançar a margem, virando-se horrorizada ao perceber que ele estava ficando para trás. Victor! Gritou. Ela estendendo a mão. A água já estava na cintura dele, a corrente forte puxando-o para baixo. Com um último esforço desesperado, Victor impulsionou-se para a frente, seus dedos encontrando os dela em um aperto feroz. O que se seguiu foi uma luta brutal contra a natureza implacável. Irina, usando toda sua força para puxá-lo da água,
enquanto o gelo continuava a despedaçar-se ao redor deles. Quando finalmente conseguiu arrastá-lo para a margem, ambos colapsaram na neve, ofegantes e trêmulos. Os perseguidores haviam parado do outro lado da fenda crescente no gelo, temporariamente impedidos de alcançá-los, mas certamente buscando uma rota alternativa. Precisamos continuar, ofegou Victor, seu corpo já tremendo violentamente de hipotermia incipiente. Irina assentiu, ajudando-o a levantar-se. Apoiando parte do peso dele, guiou-os para a densa linha de árvores que marcava o início da floresta. A cabana, murmurou ele entre dentes cerrados. 100 metros ao norte. A cada passo, o frio parecia penetrar mais profundamente nos ossos de Victor. Sua mente começava a ficar nebulosa, os membros pesados e desajeitados. Não se atreva a desistir agora, ordenou Irina, sua voz uma mistura de comando e súplica. Não depois de tudo isso. Quando a pequena cabana de madeira finalmente surgiu entre as árvores, parecia uma miragem impossível. Irina praticamente arrastou Victor pelos últimos metros, empurrando a porta com o ombro. O interior estava escuro e frio, mas seco, e continha sua última esperança de fuga. Um SUV robusto com pneus para neve, escondido sob uma lona. Enquanto a Irina rapidamente ligava o aquecedor do veículo, Victor lutava para trocar suas roupas encharcadas por peças secas que mantinha na cabana. Conseguimos, murmurou ele, ainda tremendo enquanto entrava no lado do passageiro. Pelo menos esta parte do plano. Irina assumiu o volante, ligando o motor potente. Agora vem a parte mais difícil, disse ela, seus olhos refletindo determinação feroz. Enfrentar Petrov em seu próprio território. Victor assentiu lentamente, recuperando gradualmente a clareza mental à medida que o calor o envolvia. Ele espera que fujamos, observou. É o que qualquer pessoa racional faria. Mas não somos pessoas racionais, somos? Um pequeno sorriso curvou os lábios de Irina. Somos Ivanov. Quando o veículo acelerou pela estreita estrada florestal, deixando para trás a mansão e seus perseguidores, um entendimento silencioso passou entre eles. A vingança que buscavam não era apenas pessoal. Era uma questão de justiça, de corrigir décadas de erros, começando pelos crimes de Petrov e terminando com as mentiras que haviam dividido sua família. À medida que Moscou surgia no horizonte, suas luzes cintilando contra o céu noturno de inverno, Victor sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de que, independentemente do perigo à frente, não enfrentaria sozinho. A neve caía suavemente sobre a Praça Vermelha, enquanto Victor e Irina observavam o imponente edifício do outro lado da rua, a sede da Petrov Industries. Escondidos em um café aconchegante com vista privilegiada, finalizavam os detalhes de seu ousado plano. Tem certeza que ele estará lá? Perguntou Irina, suas mãos envolvendo uma xícara de chá para aquecê-las. Victor assentiu, consultando seu telefone seguro. Minha fonte confirma. Petrov está paranoico depois do fracasso na mansão. Cancelou todos os compromissos externos e está coordenando pessoalmente a limpeza a partir de seu escritório. Nas últimas 12 horas, haviam executado meticulosamente a primeira fase de seu plano. Utilizando contatos antigos de Victor, espalharam a notícia de que ambos haviam perecido na mansão, vítimas do gelo traiçoeiro do lago. Enquanto isso, Irina havia conseguido enviar uma mensagem codificada para contatos confiáveis de sua irmã, buscando informações sobre seu paradeiro. E você confia nessa fonte? Questionou Irina, a hesitação natural em sua voz. Com minha vida, respondeu. Victor, e agora com a sua também. O olhar que trocaram continha uma profundidade que surpreendia a ambos, uma confiança nascida das circunstâncias mais improváveis. Sobre sua irmã, disse Victor hesitante, ainda sem notícias? A sombra de preocupação que cruzou o rosto de Irina foi impossível de esconder. Nada conclusivo. Meus contatos dizem que ela foi vista pela última vez há 3 dias, saindo às pressas de seu apartamento em São Petersburgo. Ela respirou fundo, controlando a emoção. Mas há rumores. Rumores de que uma mulher correspondente à descrição dela foi transportada para Moscou em um jato particular. Petrov, concluiu Victor, a mandíbula tensa. Ele a está usando como isca.
Ou como seguro, acrescentou Irina, o que torna nosso plano ainda mais arriscado. A estratégia que haviam elaborado era ousada em sua simplicidade. Enquanto o mundo os acreditava mortos, infiltrar-se-iam na sede de Petrov durante o evento beneficente anual da empresa, uma extravagante gala de inverno que aconteceria naquela noite no salão de baile do último andar. Victor, usando suas conexões remanescentes, conseguira 2 convites sob nomes falsos. O momento é perfeito, insistiu Victor. Durante a gala, a segurança estará focada nos convidados externos. Podemos acessar o escritório privado dele no penúltimo andar, onde, esperamos, encontraremos Helena e a evidência final que precisamos para completar o quebra-cabeça. Victor hesitou. Então cobriu a mão de Irina com a sua, um gesto que teria sido impensável há uma semana. Precisamos considerar a possibilidade de que sua irmã, ela está viva, interrompeu Irina firmemente, virando a palma para cima e entrelaçando seus dedos aos de Victor. Tenho que acreditar nisso. O toque dela era simultaneamente forte e vulnerável, como a própria Irina. Victor percebeu com uma clareza surpreendente que nunca havia conhecido alguém como ela. Alguém que combinava tão perfeitamente determinação e compaixão, força e sensibilidade. Então acreditaremos juntos, concordou ele suavemente. Por um momento, o mundo exterior desapareceu, a neve, o perigo, a missão impossível à frente. Existia apenas a conexão entre eles, algo que transcendia o parentesco distante, algo que Victor relutava em nomear, mas que reconhecia crescendo em seu peito como uma chama persistente. O momento foi interrompido pelo telefone de Irina. É meu contato, disse ela, lendo a mensagem criptografada. Sua expressão iluminou-se. E Helena está viva. Foi vista ontem sendo escoltada para o prédio de Petrov. Victor apertou sua mão em um gesto de conforto e determinação compartilhada. Então temos nossa confirmação. Seguimos com o plano. 6 horas depois, um carro luxuoso parou diante da entrada iluminada da Petrov Industries. Um casal elegante desceu. O homem mais velho, de cabelos grisalhos artisticamente tingidos e rosto parcialmente alterado por uma discreta prótese facial. A mulher, deslumbrante em um vestido de gala vermelho escuro, seus cabelos naturalmente escuros agora loiros platinados em um corte moderno. Senhor e senhora Borodin, anunciou o manobrista, consultando a lista VIP. Bem-vindos à gala de inverno da Petrov Industries. Victor e Irina, irreconhecíveis em seus disfarces, trocaram sorrisos confiantes enquanto subiam os degraus de mármore. Nervosa? Murmurou ele, sua mão pousando levemente nas costas dela. Estranhamente não, respondeu Irina, mantendo o sorriso social. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, não estou enfrentando algo sozinha. O olhar que Victor lançou-lhe continha uma emoção que ele não tentou disfarçar. Nem eu, confessou. O salão de baile no último andar era um espetáculo de opulência, cristais cintilantes, arranjos florais extravagantes e uma orquestra ao vivo tocando clássicos russos. A elite de Moscou circulava com taças de champanhe, alheia ao drama que se desenrolaria em breve. Victor e Irina se moviam com a confiança natural dos privilegiados, cumprimentando estranhos como velhos conhecidos, absorvendo cada detalhe do ambiente enquanto esperavam o momento perfeito. Petrov, sussurrou Victor, indicando discretamente com a cabeça. Alexei Petrov, um homem de 60 anos com postura militar e olhos calculistas, comandava o centro do salão. Ao seu lado, uma jovem assistente digitava freneticamente em um tablet, provavelmente gerenciando a crise da morte de Victor. 20 minutos, murmurou Irina, checando seu relógio, de pulso, que também funcionava como comunicador. O discurso anual dele começa em 20 minutos. Será a nossa janela. Enquanto circulavam pelo salão, mantendo-se à vista, mas nunca perto demais de Petrov, Victor sentiu uma inquietação crescente, não de medo, mas de antecipação. O plano era perigoso, mas bem arquitetado. Se tudo corresse conforme o esperado, ao fim da noite, Petrov enfrentaria a justiça, e Helena estaria segura e os documentos expostos ao mundo. O que aconteceria depois? Esse
Era o pensamento que verdadeiramente agitava Victor. Pela primeira vez em décadas, seu futuro parecia uma página em branco, não um roteiro cuidadosamente controlado. E ainda mais surpreendente, ele não temia essa incerteza. Quando Petrov finalmente foi chamado ao palco para seu discurso anual, Victor e Irina trocaram um olhar. Era hora. Deslizando discretamente para uma saída lateral, entraram em um corredor de serviço que os levaria ao andar inferior, onde ficava o escritório privado de Petrov e possivelmente Helena. Lembre-se, sussurrou Victor, enquanto entravam no elevador de serviço. 6 minutos é tudo que temos antes que a segurança note nossa ausência do salão. Irina assentiu, transformando-se diante dos olhos dele. A socialite elegante deu lugar à agente determinada, seus movimentos precisos e silenciosos, enquanto retirava um pequeno dispositivo da bolsa de festa. 6 minutos para encontrar Helena, recuperar as evidências finais e plantar nosso presente especial no sistema de Petrov, recapitulou ela. Parece justo. Quando o elevador chegou ao andar designado, ambos sabiam que estavam cruzando um ponto sem retorno. O que aconteceria nos próximos minutos alteraria para sempre o curso de suas vidas. Victor, chamou Irina suavemente antes que as portas se abrissem. Independentemente do que acontecer, obrigada por acreditar em mim quando não havia razão para fazê-lo. O tempo pareceu suspender-se. Sem pensar, Victor inclinou-se e tocou os lábios dela. Com os seus, um beijo breve, mas carregado de promessa. Sempre haverá uma razão, respondeu ele simplesmente. As portas do elevador se abriram para o corredor silencioso. Juntos, avançaram para o confronto final, seus corações agora claramente envolvidos no jogo perigoso que haviam iniciado. O escritório particular de Alexei Petrov ocupava metade do penúltimo andar, um monumento ao ego e poder. Portas duplas de carvalho esculpido guardavam a entrada, protegidas por um sistema de segurança digital de última geração. 4 minutos e meio, murmurou Victor, consultando seu relógio enquanto Irina trabalhava no painel de segurança com um decodificador especializado. Quase lá, respondeu ela, concentrada na tela do pequeno dispositivo. O algoritmo de Petrov é bom, mas previsível, como o homem. Com um clique suave, a luz do painel mudou de vermelho para verde. As portas destravaram-se silenciosamente. Impressionante, comentou Victor. Benefícios de ter uma irmã hacker, explicou Irina com um pequeno sorriso, guardando o dispositivo. E Helena sempre foi a gênia da família. O interior do escritório era tão opulento quanto esperado. Móveis antigos, arte valiosa e uma vista panorâmica de Moscou através de janelas à prova de balas. Victor imediatamente dirigiu-se ao computador principal, enquanto Irina examinava o espaço, procurando por portas ocultas ou salas adjacentes. O sistema dele está protegido, murmurou Victor, seus dedos deslizando sobre o teclado. Mas tenho algo que pode funcionar. Enquanto ele inseria uma sequência de comandos, Irina descobriu um painel discreto na parede que parecia diferente do restante. Victor, chamou ela suavemente, acho que encontrei algo. Aproximando-se, ele examinou o painel. Bom olho. É definitivamente uma porta disfarçada. Com movimentos precisos, pressionou vários pontos ao redor da borda, revelando um leitor biométrico oculto. Precisa da impressão digital dele. Irina retirou da bolsa um pequeno estojo. Tenho algo melhor. Cortesia dos contatos de Helena na inteligência internacional. O dispositivo que ela colocou sobre o leitor biométrico pulsou com luz azul, analisando o padrão e replicando-o. Segundos depois, ouviu-se um clique suave e o painel deslizou para o lado. 3 minutos, alertou Victor enquanto se aproximavam da abertura. A sala secreta era menor, mais funcional, claramente um espaço de trabalho privado, não para impressionar visitantes. No centro, uma mesa com 3 monitores exibia informações em tempo real. E em um sofá no canto, amarrada mas consciente, estava Helena. Irina, a mulher sussurrou, olhos arregalados de surpresa e esperança. Irina correu para a irmã, rapidamente removendo a mordaça e começando a desamarrar suas mãos. Estamos te tirando daqui, prometeu sua voz embargada de emoção. Você está ferida? E Helena balançou a cabeça.
apenas orgulho ferido por ter sido capturada. Mas consegui enviar os arquivos antes que me pegassem. Não todos, corrigiu Irina. Faltam as conexões finais, os nomes dos oficiais do governo envolvidos. Estão aqui, confirmou Helena, indicando os computadores com um movimento de cabeça. Petrov mantém tudo em um servidor separado, isolado da rede principal. É por isso que me manteve viva. Precisava que eu desbloqueasse meus próprios arquivos encriptados. Victor já estava nos computadores, navegando rapidamente pelos diretórios. Encontrei, anunciou ele, mas está protegido por outra camada de segurança. E Helena, agora livre das cordas, juntou-se a ele. Deixe-me, ofereceu, seus dedos voando sobre o teclado. Conheço este sistema. Eu o projetei antes de descobrir para que Petrov o estava usando. Enquanto Helena trabalhava, Irina e Victor trocaram olhares tensos. 2 minutos, murmurou ele. O discurso de Petrov está quase terminando. Um arquivo começou a se transferir para o dispositivo que haviam trazido. Os últimos dados que completariam o quebra-cabeça. Simultaneamente, Helena ativou outro. Programa. O que está fazendo? Perguntou Victor. Plantando um presente, respondeu ela com um sorriso sombrio. Um vírus que vai expor gradualmente todos os arquivos de Petrov para agências selecionadas de aplicação da lei. Não imediatamente, mas ao longo dos próximos dias, lento o suficiente para que ele não possa detê-lo, rápido o suficiente para que não tenha tempo de fugir. Brilhante, murmurou Irina, orgulho evidente em sua voz. A transferência completou-se e Victor removeu o dispositivo. Temos o que precisamos, agora precisamos sair daqui sem sermos detectados. Foi quando a voz de Alexei Petrov preencheu a sala através de um alto-falante oculto. Impressionante, Victor. Sinceramente, impressionante. Ressuscitar dos mortos e invadir minha fortaleza. Não esperava menos do último dos Ivanov. Ou devo dizer, penúltimos. Os 3 congelaram, trocando olhares alarmados. Saiam, ordenou a voz de Petrov. Agora, ou em 30 segundos este compartimento será inundado com gás. Victor consultou rapidamente os monitores de segurança visíveis na tela principal. Petrov estava sozinho em um centro de controle separado, observando-os através de câmeras ocultas. Ele está blefando, declarou Helena. Este cômodo é hermeticamente selado, mas não tem sistema de gás. Ele não arriscaria danificar seus próprios equipamentos. Mas ele sabe que estamos aqui, apontou Irina. O que significa que nossa janela de escape acaba de se fechar, completou Victor sombriamente. Nesse momento, ouviram o som de botas no escritório principal. Guardas entrando, sem dúvida armados e com ordens para matar. A outra saída? Perguntou Victor urgentemente. E Helena apontou para uma grade de ventilação no teto. Duto de manutenção. Leva ao shaft central do prédio. Foi como planejei escapar antes de ser transferida para cá. Victor e Irina trocaram um olhar breve, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Você e Helena vão primeiro, decidiu ele, tirando uma pequena arma de seu paletó. Eu os atrasarei. Não, protestou Irina, agarrando seu braço. Viemos juntos, saímos juntos. Foi o que prometemos. Victor tocou seu rosto suavemente. E vamos sair juntos. Só preciso de 60 segundos para garantir que vocês entrem no duto em segurança. Os olhos dela se encheram de lágrimas não derramadas, uma mistura de medo e algo mais profundo, algo que havia crescido rapidamente entre eles nos últimos dias. 60 segundos, concordou finalmente. Nem um a mais. Victor assentiu, então se voltou para Helena. Os arquivos no dispositivo, eles são suficientes para derrubar Petrov? E metade do gabinete ministerial, confirmou ela. É dinamite digital pura. Então certifique-se de que chegue às mãos certas, não importa o que aconteça. As 2 mulheres começaram a trabalhar na grade de ventilação, enquanto Victor posicionava-se estrategicamente, preparando-se para o confronto iminente. Os sons além da porta indicavam que os guardas estavam preparando-se para entrar à força. Victor, chamou Irina suavemente quando a grade foi removida. Quando isso acabar, ele virou-se para encará-la, um sorriso surpreendentemente sereno em seu rosto. Quando isso acabar, teremos muito o que conversar sobre o futuro dos Ivanov.
Algo na maneira como ele disse aquilo, uma promessa, uma esperança, um compromisso, fez o coração de Irina apertar-se com uma emoção que não esperava sentir por este homem que havia começado como seu adversário. 60 segundos, lembrou ela, erguendo-se para o duto com a ajuda de Helena. No momento em que ambas desapareceram na abertura, a porta secreta explodiu e os primeiros guardas invadiram o espaço. Victor moveu-se com velocidade surpreendente para um homem de sua idade, utilizando uma combinação de disparos precisos não letais e técnicas de combate corpo a corpo que havia aprendido anos antes. Enquanto lutava, um pensamento cristalino formou-se em sua mente. Pela primeira vez em décadas, estava arriscando sua vida por algo além de dinheiro ou poder, por alguém além de si mesmo. E de alguma forma, mesmo em meio ao caos e perigo, essa realização trouxe uma clareza e paz que nunca havia conhecido. Exatamente 60 segundos depois, Victor abandonou a luta e lançou-se em direção ao duto de ventilação, enquanto atrás dele, Alexei Petrov surgia na porta destruída, o rosto contorcido de fúria ao ver sua presa escapando. "Isto não acabou, Ivanov!" gritou o oligarca. "Você não tem ideia do que colocou em movimento." Victor agarrou a borda do duto, puxando-se para cima com força renovada. "Pelo contrário, Petrov", respondeu com calma surpreendente. "Pela primeira vez em minha vida, sei exatamente o que estou fazendo." A última coisa que Victor viu antes de selar o duto atrás de si foi o rosto de Petrov, uma máscara de ódio impotente. E naquele momento, soube que uma página havia sido definitivamente virada em sua vida. O começo de uma nova história, uma que ele estava ansioso para escrever não sozinho, mas com Irina ao seu lado. 6 meses depois, a pequena capela de pedra nas montanhas dos Urais brilhava sob o sol de primavera. Construída no século XVIII por gerações anteriores de Ivanov, havia permanecido esquecida por décadas, um segredo de família que Victor redescobrira nos antigos diários de seu avô. Ao lado da capela, uma casa de campo recentemente restaurada oferecia vista para um vale verdejante. Flores silvestres pontilhavam o gramado que descia suavemente até um riacho cristalino, um cenário de paz que contrastava dramaticamente com os eventos tumultuados que o haviam precedido. Victor observava a cena da varanda, uma xícara de chá em suas mãos e uma expressão serena em seu rosto. Os últimos meses haviam trazido mudanças que jamais imaginara possíveis em sua antiga vida. Admirando sua nova vista, a voz de Irina tirou-o de seus pensamentos enquanto ela se juntava a ele na varanda, trazendo sua própria xícara. "Admirando tudo", respondeu ele, estendendo o braço para envolvê-la. "Ainda parece surreal às vezes." Ela sorriu, recostando-se contra ele. "Qual parte? A queda de um dos oligarcas mais poderosos da Rússia? Nossa fuga cinematográfica? Ou o fato de ter trocado sua mansão por esta casa no meio do nada?" "Tudo isso", admitiu Victor, "mas principalmente o fato de não estar mais sozinho." O olhar que trocaram continha uma profundidade que havia crescido constantemente desde aquela noite fatídica na sede de Petrov. O que começara como uma aliança de necessidade transformara-se em algo que nenhum dos dois havia previsto. Um amor construído sobre respeito mútuo, admiração e um entendimento compartilhado que transcendia suas origens complicadas. A porta da casa abriu-se e Helena saiu, segurando um tablet. "Notícias frescas", anunciou juntando-se a eles. A condenação final de Petrov foi anunciada. 20 anos sem possibilidade de liberdade condicional. "E os outros?", perguntou Irina. "Caindo como dominós." E Helena sorriu, passando o tablet para eles. 3 ministros renunciaram hoje. Outros 5 estão sob investigação formal. A rede inteira está desmoronando. Os arquivos que haviam recuperado naquela noite provaram ser ainda mais devastadores do que esperavam, expondo não apenas a operação de tráfico humano, mas um esquema de corrupção que se estendia aos mais altos níveis do governo. A publicação estratégica das evidências, coordenada com jornalistas investigativos e autoridades internacionais, garantiu que nem mesmo os mais poderosos pudessem suprimir a verdade. "E quanto a nós?", perguntou Victor, devolvendo o tablet.
Algum sinal de que ainda estamos sob vigilância? E Helena balançou a cabeça. Nada. Os novos documentos e identidades estão funcionando perfeitamente. Para todos os efeitos, Viktor Ivanov morreu naquele lago congelado e Irina Soares nunca existiu. E o que pensam sobre isso? Perguntou ela, observando atentamente os dois. Sobre abandonar quem vocês eram? Viktor e Irina trocaram um olhar significativo. Não abandonamos quem éramos, respondeu Viktor pensativamente. Apenas redescobrimos quem deveríamos ter sido desde o início. Os verdadeiros Ivanov, acrescentou Irina com um sorriso. Não os definidos por fortuna ou status, mas por algo mais fundamental. E Helena sorriu, um brilho de aprovação em seus olhos. Bem, vou deixá-los com seus pensamentos filosóficos. Tenho uma videoconferência com a equipe em 10 minutos. Após sua partida, Viktor e Irina permaneceram em silêncio confortável, observando o sol começar sua descida gradual atrás das montanhas distantes. Ainda se arrepende? Perguntou Irina finalmente. De ter desistido de tudo? Viktor considerou a pergunta com a honestidade que se tornara característica de sua nova vida. Da fortuna, do império empresarial, dos jatos particulares e das festas, ele balançou a cabeça. Nem por um segundo. Tudo aquilo era um substituto para o que realmente importa. Que é? Conexão, respondeu ele simplesmente. Propósito. Pertencimento. Seus olhos encontraram os dela. Amor. Irina sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Quem diria que o temido Viktor Ivanov se tornaria um romântico? Apenas com você, respondeu ele, inclinando-se para um beijo suave. O sol continuava seu caminho descendente, lançando sombras alongadas pelo vale. Na pequena capela, os preparativos para a cerimônia do dia seguinte estavam quase completos. Um evento íntimo apenas para os três e alguns poucos aliados confiáveis que haviam ajudado em sua jornada. Está nervoso? Provocou Irina. Ainda há tempo para mudar de ideia. Viktor riu, um som que se tornara surpreendentemente familiar nos últimos meses. Sobre casar com a mulher que virou minha vida de cabeça para baixo, me ensinou o verdadeiro significado de família e me salvou em mais maneiras do que posso contar, ele fingiu considerar. Absolutamente aterrorizado. Irina deu-lhe um leve empurrão, rindo. Seriamente, continuou ele, seu tom mudando para um mais reflexivo. Se alguém me dissesse há um ano que encontraria tudo isso, propósito, redenção, amor, através de uma suposta faxineira que invadiu minha casa, teria declarado essa pessoa insana. A vida tem um senso de humor interessante, concordou Irina. Quando parti do Brasil, estava preparada para encontrar um monstro, o homem que representava tudo o que havia roubado da família de minha mãe. Em vez disso, encontrou outro tipo de monstro, completou Viktor com autodepreciação. Apenas um com potencial para mudança. Encontrei um homem perdido no labirinto que ele mesmo construiu, corrigiu ela suavemente. Alguém que precisava apenas de um motivo para encontrar o caminho de volta. Viktor atraiu-a para mais perto, maravilhado com a jornada que os havia trazido a este momento. Amanhã, murmurou ele contra seus cabelos, começamos oficialmente o próximo capítulo da saga dos Ivanov. Uma versão muito diferente da história. Uma versão melhor, afirmou Irina. Uma baseada em verdade, não em segredos. Em união, não em divisão. À distância, um carro aproximava-se pela estrada sinuosa. Os últimos convidados chegando para a cerimônia do dia seguinte. Viktor e Irina observaram juntos, seus corações mais leves do que qualquer um deles jamais imaginara possível. Duas famílias separadas por mentiras, reunidas pela verdade. Dois corações solitários, encontrando inesperadamente o lar um no outro. Dois Ivanov, restaurando o que gerações de orgulho e ganância haviam despedaçado. Sabe o que minha mãe sempre dizia? Perguntou Irina, sua voz suave na luz dourada do entardecer. Que os relógios dos Ivanov sempre foram especiais não pelo ouro ou pelas joias, mas porque, não importa quão separados estivessem, sempre marcavam o mesmo tempo, batiam no mesmo ritmo. Viktor sorriu, lembrando-se dos relógios gêmeos que agora repousavam lado a lado em uma caixa de madeira entalhada sobre a lareira. Símbolos não mais de separação, mas de reunião. Como nossos corações, concluiu ele.
selando a promessa com um beijo que falava de passado reconciliado e futuro compartilhado. E assim, nas montanhas ancestrais da Rússia, uma nova história começou. Não de fúria e orgulho, mas de perdão e amor. Uma história de corações quebrados reunidos, de uma família restaurada, de um legado redefinido. O relógio de Moscou havia finalmente encontrado seu ritmo verdadeiro. Que quiero almorzar, chiquillo, yo no he comido nada. Entonces, podríamos almorzar y después volver al Minecraft para terminar lo que tenía que hacer, porque yo quería hacerme como una base y ahí recién decir como ya chiquillo, nos vemos el otro stream. Entonces no lo hice y ahora tengo que hacerlo. ¿A qué podemos reaccionar? No lo sé, así que vamos a poner la cámara un momento para yo buscar a qué podemos reaccionar. Estoy toda pálida. Es que bueno, empezar a las 5 de la tarde, chica. Normal que esté como un poco muerta en vida. Sí, es que estoy full zombie. Estoy full zombie, así que me di cuenta cuando fui al baño. Me miré la cara y dije, ¿quién es esta persona? Entonces no sé qué podríamos ver mientras. No, no, de que fui a ver que iba a almorzar. Ay, igual estoy como encerrada aquí por todo el día que metía, no. Como que nadie sabía de mi existencia desde las 5 de la tarde. ¿Qué podríamos reaccionar? Podríamos no reaccionar, sino estar ahí como chila en el juego, observando. O ya, a ver, ya no, ya basta de ser indecisa. Voy a comer mientras juego. ¿Cuándo? ¿Cuándo no he hecho eso? Siempre lo hago. Siempre lo hago, entonces. El problema es que estoy toda chascona. Estoy asquerosamente zombie hoy día. Ay, qué horror. A ver, espérense. Me ahogo. Espérense. Hoy día espero dormir increíblemente bien porque más que nada me teñí el pelo, chiquillo. Yo no quería que quedara de este color. Yo lo quería un poquito más claro. Me trolearon. Hice una mezcla que según esa mezcla me iba a quedar exactamente el color que quería. Chica, exacto está aquí entre nosotros porque esto de exacto no tiene nada. Exacto no tiene una polla. Estoy como zombie. Oh, qué horror. Es que más me maquillé súper apurada. No, para no apurarme tanto. ¡Ay, qué está sonando! Cuando la música en Minecraft. Ya no importa, vamos a seguir. Bueno, vamos a jugar. I'll repeat the way she dances to this beat. Yes. Miren, la comida de hoy es fideos, arroz con salchicha. Oh, you remind. No me abre el SMP. I love your summer times. Tell me, am I your type? No me quiere abrir. ¿Por qué no quiere abrir? Se supone que ahí abrió, pero no lo veo. Ahí está. Oh.
Vaya de noche. Misiones da... Oh, ¿verdad que hay misiones diarias, chiquillos? Yo estaba puroleseando 4 horas puroleseando, ¿se dan cuenta? Esto no puede ser. Vamos a ver las misiones diarias mientras almorzamos, ¿ok? Oh, you remind. No puedo comer. I love you summertime. Tell me I'm my time. No me vaya a caer. Bueno, no puedo hacer eso. Tienen que llenarme los chicos de comida y ahí recién. ¡Oh! No traje comida. Chica, no quiero ponerlo, quiero abrirlo. Ya tengo. Las misiones diarias, ¿dónde las dan? ¿Aló, permiso? Ay, yo puedo tener mi casa así de bonita, me estás leseando. Nah. Chiquillo, ustedes están claros que yo voy a hacer la casa más... ¿Hola? Lo siento, papu, no puedo salir ahora mismo. Tengo videos para editar, ahora diviértete por mí. Él está en yo. Hola. Hola, ¿qué pasó? Venga, ya, hombre. Te digo que soy de 10, ¿eh? No me mires así. Oh. Wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. ¿Dónde está la misión diaria? Quiero ser tu bebé. I wanna keep you baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Uy, lo que acabo de escuchar. ¿Dónde? Ah, no, nada. No. Nada. ¿Por qué estás cuernudo? ¿Qué hay? Nah. ¿Las misiones diarias dónde están? Eso tiene pinta de misión. Uy, se me quedó pegado. Se congeló el chat. Insulta al admin.
Escucho un cógelo. ¿Quieres que me vale el tiro? Ujú. Pregunto. ¿Le vamos a poner música?